Olá, tudo bom? Eu sou Edgar Kawamura, sou corretor de imóveis. Hoje eu estou no podcast Imóveis de Curitiba com o Daniel Driessen Jr. Ele é presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Paraná. Ele é titular também do 4º Tabelionato de Notas e é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Também estou com Marco Antônio Langer, advogado, formado pela Faculdade de Direito de Curitiba, e ele é especializado em Direito Imobiliário. Olá, tudo bom? Prazer em recebê-los. Tudo bom, bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, que é a reforma tributária, que ela está incidindo na questão das doações, né? Então, é um assunto bem interessante e eu queria conversar com vocês sobre o assunto. Muita gente está preocupada com essa questão do ITCMD, se ele vai aumentar aqui no estado do Paraná, como que vai ser essa questão da progressividade, como que vocês abordam esse assunto e vocês acham que é interessante as famílias conversarem sobre o assunto e se preocuparem com isso? Eu acho muito importante nesse momento que as pessoas se preocupem realmente, porque no Paraná nós temos uma alíquota fixa hoje de 4% do ITCMD. Em Santa Catarina e outros estados eles estão cobrando 8%. Então essa alíquota pode ir de 2% a 8%. E com essa reforma tributária, existe até projetos de se aumentar mais ainda, apesar de que não foi nada aprovado. Mas então eu acho que é um momento certo das pessoas se preocuparem realmente e com a transmissão do seu patrimônio, seja através de doação, né? E pode ser feita também essa doação com reserva de usufruto, em que a pessoa doa o seu bem e reserva o usufruto. Então a pessoa doaria o bem para os seus descendentes e continuaria usando o imóvel para locação, para uso próprio, para uma série de coisas. E aproveitando para pagar a alíquota de 4%. Outra questão importante também é que não é interessante para as pessoas transmitirem o imóvel com um valor muito baixo, porque lá na frente vai ter o problema também do ganho de capital. Então, se a pessoa transfere o imóvel, ela tem que cuidar também com o valor, para que os seus descendentes do futuro, numa eventual venda, possam ficar isentos desse pagamento ou paguem um valor bem menor. Então, essa é um momento importante para que se resolva isso. Existem outras formas também de se resolver, que seria a criação de uma holding. Está muito em moda hoje. Então, as pessoas criariam uma pessoa jurídica e incorporariam os imóveis e bens dessa pessoa jurídica, de forma que no futuro, havendo um inventário, seria transferido cotas de capital dessa empresa, e não o bens propriamente dito. Então, existem várias formas da pessoa se defender dessa questão, né? E, doutor Daniel, então as famílias devem se preocupar com essa questão? Como que você vê essa abordagem do assunto? Eu vejo que é um momento importante para o planejamento sucessório das famílias brasileiras, especialmente as famílias paranaenses, porque realmente estamos na iminência de uma alteração do regime de cobrança do ITCMD. Com a reforma tributária, se essa reforma tributária realmente ocorrer em Brasília, vai se tornar obrigatório que os estados tenham essa progressividade da alíquota do ITCMD. Hoje existe essa possibilidade, uma liberdade para que os estados tenham ou não essa progressividade. Aqui no Paraná não tem, então aqui é 4% fixo. Outros estados têm essa progressividade e essa alíquota varia de 2% a 8%, como por exemplo Santa Catarina. Mas a partir dessa reforma tributária, todos os estados serão obrigados a ter essa progressividade. Então todos os estados vão ter umas faixas de valores até 8%. Então, a tendência é que, na média, aumente a alíquota do ITCMD aqui no Paraná. Então, o quanto antes essas famílias se prepararem para essa sucessão, porque você pode fazer esse planejamento sucessório em vida, e muitas vezes é um planejamento mais célere e barato, porque você pode fazer doações com reserva de usufruto, conforme o Dr. Lang comentou aqui, e aí isso você reduz a alíquota a recolher nesse momento pela metade, de 4% para 2%, e você vai garantir que seja recolhido só mais 2% lá na frente, porque a doação foi feita sob o regime da alíquota fixa. Então, mesmo que altere essa regra, esse regramento para a alíquota progressiva, se você fizer a doação com reserva de usufruto hoje, você garante que o recolhimento diferido, posterior, quando essa pessoa vier a falecer ou vier a renunciar àquele usufruto, seja de fato fixo em 2%. Então você consegue ter algumas amarras que
um planejamento sucessório adequado, orientado por um advogado, acaba trazendo para as famílias e traz esses benefícios, né? Então, um planejamento sucessório adequado, ele é feito com calma, ele é feito realmente com planejamento a médio e longo prazo. Então ainda temos tempo para fazer isso antes de vigorar essas alterações, porque a reforma tributária ela tem que passar, aí tem que haver uma alteração na lei estadual, então, e tem a questão de anterioridade legal também. Então não é algo que imagino que vai acontecer nesse ano, obviamente, mas é uma perspectiva que é uma tendência que isso vai acontecer num período curto, tá? Então, um planejamento tributário sucessório adequado envolve um testamento, tá? E por mais que você faça eventualmente uma holding, sempre tem alguns direitos ou bens residuais que você consegue fazer um testamento. Testamento hoje, testamento público, ele é um instrumento relativamente barato, tá? Então, num tabelionato de notas aqui no Paraná, custa cerca de R$770, por exemplo, e você, independente se é um patrimônio vultuoso ou não. E então é um instrumento bom de se fazer nesse sentido e fazer essas doações com reserva de usufruto, que você já consegue direcionar parte do seu patrimônio e fixar essa alíquota de 4% e nesse momento você pagar apenas 2%, né? Durante essa semana eu conversei com algumas pessoas sobre o assunto e muitas pessoas falam que é complicado, né? Então você até comentou que existem ferramentas que facilitam essa união da família para conversar sobre o assunto, tem o e-notariado hoje, que é uma ferramenta que veio para ajudar, né? E diminuir essa questão da burocracia. Como que vocês veem esse assunto? Como que as famílias podem fazer essa questão deixar de ser teoria e se tornar operacional e prática, para que realmente seja resolvido e deixe de ser algo visto como complicado? Hoje, assim, 100% dos atos que você tem dentro de um tabelionato de notas, você tem o correspondente eletrônico. Então, todos os atos que você faz num tabelionato de notas físico, presencial, você consegue fazer esse mesmo ato de maneira eletrônica. Então, uma doação com reserva de usufruto, eventualmente um testamento, um inventário, você consegue fazer de forma eletrônica. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes é uma família muito grande, tem herdeiros ou aqueles que vão receber a doação, né? Os donatários, que moram no exterior, daí também a gente tem que ir até um consulado fazer uma procuração. Isso gera dificuldades operacionais para você conseguir fazer o ato. Mas hoje a gente tem uma ferramenta, que é o e-notariado, que vem para facilitar realmente essas situações. Então você não precisa de procuração, a pessoa consegue participar do ato por uma videoconferência, é célere, é seguro, e ela assina através de um certificado digital vinculado ao celular pessoal dela, o smartphone pessoal dela. Então é mais uma ferramenta para facilitar a instrumentalização desse planejamento sucessório. E assim, um outro viés também que é importante a gente destacar sobre essa questão do planejamento sucessório é que hoje o município ele é encarregado por fiscalizar e arrecadar alguns tributos, e ITBI, ISS, e o Estado também alguns tributos, por exemplo, ICMS, TCMD. E alguns desses tributos vão passar da esfera municipal estadual para federal. E qual que é uma das consequências disso? Por mais que, por exemplo, na esfera municipal não aumente diretamente a alíquota do ITBI, por exemplo, que vai continuar sendo por lei municipal, né? Aqui em Curitiba é 2,7%. Alguns tributos vão deixar de sair da esfera municipal e vão passar para a esfera federal. Ou seja, todo o aparato de arrecadação, de fiscalização, de cobrança municipal também vai se voltar para a cobrança desse tributo do ITBI. Então, a tendência é que aumente a fiscalização, que realmente a arrecadação seja mais rígida, tanto do ITBI quanto do próprio ITCMD, tá? Porque alguns desses tributos vão sair dessas esferas municipais e estaduais e vão para a federal, né? Então, também, às vezes, a gente nem pensa nisso diretamente, mas às vezes tem consequência, inclusive, nos ITBIs, né? A gente sabe que aqui em Curitiba já tem uma arrecadação bem rígida contra isso, um regulamento rígido contra isso, mas principalmente em algumas cidades do interior, que a tendência é isso se tornar cada vez mais evidente, né?
E, doutor Marco, você vê que as famílias estão procurando ajuda nesse sentido ou está começando agora? Por que você vê que está tendo um barulho muito grande sobre o assunto, as pessoas estão preocupadas? Você acha que é para tudo isso? Ou a gente pode tentar as pessoas podem tentar resolver de uma maneira tranquila? Há necessidade realmente de urgência? O que você vê no dia a dia no teu escritório? Bom, eu acho que as pessoas, veja bem, estão realmente preocupadas. Principalmente as pessoas que trabalharam muito na vida, que construíram um patrimônio, tá? E pensam em deixar isso para os seus sucessores. Tá? Mesmo que não sejam muitos bens, mas assim mesmo a pessoa tem preocupação, é uma coisa natural do ser humano. Agora, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o que sai na imprensa, porque recentemente o ministro da Fazenda, do Lula, numa declaração, falou que ele achava um absurdo as pessoas receberem herança. Né? Ele achou que os bens, quando a pessoa falecesse, deviam passar todos para o Estado. E que porque os filhos tinham que aprender a trabalhar. Então isso é uma coisa absurda, é uma mensagem para que as pessoas realmente se programem e façam a sucessão o quanto antes. Tá? Que não esperem, porque se essa ideia do ministro realmente vingasse, isso seria um absurdo na nossa sociedade. Tá? Agora, muitas vezes também são só ideias vagas que são ditas, mas nunca vão ser aplicadas. Mas as pessoas veem um certo viés de verdade nisso. Mas eu vejo que no Paraná está ocorrendo um pouco mais, porque aqui é mais baixo, aqui é 4%. Outros estados que já são mais altos, ninguém está muito preocupado, porque a progressividade não vai afetar tanto. Mas veja bem, o ITCMD é uma questão. Você veja essa questão, por exemplo, do ministro dizer que as heranças não deveriam ser transmitidas de pais para filhos. Isso é uma coisa que deixa as pessoas realmente preocupadas. Vamos que daqui a pouco na reforma tributária inclua alguma coisa nesse sentido. É um absurdo. Mas se partiu de um ministro, tudo é possível. Tudo passa pelo Congresso, né? Mas já foi aprovado na Câmara, então está no Senado. Então, aí que todo mundo está vendo que isso aí realmente vai vingar. Há alguns anos atrás falava que era um boato, que não era algo concreto. Então, por isso que a gente está nessa mesa aqui, porque a gente já está vendo que isso vai acontecer, né? Como que você vê essa perspectiva? Então, isso é algo que a gente realmente vai acontecer ou talvez não aconteça? Eu acredito que a tendência é a reforma tributária passar, tá? E eu acredito que a tendência é a reforma passar da forma como está o texto hoje lá, né? Que é com a obrigatoriedade da progressão da alíquota. E fique até nesses 8%. Essa é a minha perspectiva pessoal, assim, né? Mas você comentou que aqui no Paraná a alíquota é mais baixa, 4%, tem alguns estados até que a alíquota é até menor. Então, ou já teve uma recente alteração constitucional, uma emenda, se não me engano, 135, que regulamentou que o estado competente para cobrar o ITCMD dos bens móveis dos bens móveis em geral é o do último domicílio do decujus. Então, porque é para evitar essa disputa, esse leilão, né, de alíquotas de ITCMD que acontecia até essa emenda constitucional. Então, por exemplo, a pessoa tinha sei lá, ações, dinheiro aplicado, e aí falecia, e aí os advogados e herdeiros buscavam um estado que tinha uma alíquota mais favorável para fazer o ITCMD e lá recolher esse ITCMD. Então, hoje está na Constituição que, independente de onde você processar o inventário, o estado competente para recolher o ITCMD é do último domicílio do decurso. Então, isso é uma coisa boa até, né? Mas o que a gente espera, assim, como operadores do direito nesse ambiente, é que, de fato, se vier a reforma tributária prosperar e a legislação estadual alterar e que tiver essa progressão, que realmente venha também o incentivo para que as partes façam esse planejamento sucessório em vida. Aí, como que você incentiva isso? Dando benefício fiscal, né? Então, reduzindo a alíquota. Então, a alíquota é de 2 a 8, mas se você fizer em vida essa doação, o Estado vai receber antes pelo menos parte desse imposto, e aí, pelo menos que essa lei seja inteligente nesse sentido de oferecer esse benefício para que aquelas pessoas que realmente planejem fazer em vida essa sucessão, né? Então, porque é um incentivo para que dê mais segurança jurídica para os paranaenses e eles aproveitem esse benefício para recolher um pouco menos de imposto. Então, tomara, que é um recado,
para que os nossos legisladores, ao pensar nessa progressão da alíquota, também pense na via alternativa de dar um benefício fiscal para quem faz o planejamento em vida. Eu recebi uma pergunta do Richard, que está assistindo o podcast. Ele perguntou, num estudo de caso em números, assim, qual que seria a economia, sem exigir tanta técnica, uma conta simples, assim, de uma pessoa que começa a planejar agora para uma que falou que isso não é importante, eu vou deixar para depois, que tem essa questão de procrastinar. Como que vocês veem essa questão da economia de alguém que se organizou, juntou a família, fez algo mais organizado? Qual que é o benefício em termos de números, assim, prático, sim? Bom, na atualidade, eu acho que no mínimo os 4%. Então, Sim. da diferença entre 4 e 8. Partimos disso aí. Agora, o mais vai depender do que for aprovado. Sim. E vocês acham que isso também atinge pessoas que têm poucos imóveis, um imóvel simples, ou só pessoas que têm muitos imóveis? Como que vocês veem essa questão da oneração? Eu acredito que atinge todas as classes sociais, porque mesmo que a pessoa tenha um imóvel apenas para dividir entre os filhos, né? Então, e a gente sabe que os valores dos imóveis estão crescendo assim assustadoramente. Então, aquele imóvel que hoje vale 100, daqui a pouco, quando a pessoa falecer, vai valer 300, 400, 500. Então, se você faz esse planejamento sucessório em vida, você pode recolher a metade desse imposto hoje já com esse valor de mercado atual. Então, você já está economizando aí também, não só na alíquota, mas também na base de cálculo, né? Então, um imóvel de 100 mil, você vai pagar R$2.000 de TCMD para fazer uma adoção com reserva de usufruto, por exemplo. Aí você deixou para fazer tudo lá na frente, com o falecimento, vamos supor que esse imóvel esteja valendo aí 300, 400, 500. Se for 500 mil, vai ser 20 mil reais que você vai pagar de imposto, né? Então, olha a diferença, né? De R$2.000 para possivelmente até 20 mil reais nesse falecimento. Isso sem alterar a alíquota. Alterando a alíquota, vamos supor, esses 500 mil, de 4 for para 8, então dobra. Então vai para 40 mil reais. Vamos fazer uma conta bem simples, assim, por exemplo, alguém que recebeu um imóvel de 1 milhão e que hoje pagaria 40 mil de ITCMD. Não se planejou, ela só tem 40 mil, daí subiu para 8%, e daí ela chega no cartório e tem 40 mil. O que acontece ela não conseguindo pagar o restante dos 40 mil? Vamos falar para o público leigo, né? O que acontece no cartório? Na verdade, a gente não consegue fazer o inventário, né? Então, para você lavrar o inventário hoje, um dos requisitos é o recolhimento do tributo. Então, primeiro você recolhe o TCMD, depois você lavra o inventário. Então, assim, bem direto, não consegue regularizar o imóvel, tá? Não consegue regularizar o imóvel porque não faz o inventário. Então, não consegue vender, não consegue financiar, não consegue colocar esse imóvel, de fato, no mercado de maneira adequada. Porque a gente muitas vezes fala que é só uma questão de economia, não é uma questão só de economia. Muitas vezes esse é um valor que a pessoa precisa para muitas coisas e não está planejando. Então, essa falta de planejamento pode, inclusive, atrapalhar a vida dela, não só de pessoas com muito patrimônio, mas pessoas que estão... Inclusive, quem vai mais ser prejudicada é quem tem pouco patrimônio, né? Porque ela realmente depende desses recursos do ITCMD para fazer as coisinhas dela, né? É que muitas vezes a transferência também de bens é de imóveis só, né? Não há dinheiro, tá? Porque se houvesse dinheiro e imóveis, aí a pessoa poderia usar o dinheiro para pagar. Mas havendo a transferência só de bens, realmente é uma dificuldade, porque as pessoas às vezes receberam um bem de herança, mas não tem dinheiro para pagar o imposto. Então vai criar uma dificuldade para essa família, tá? Para fazer o inventário, para resolver a situação, e o imóvel vai ficar numa situação irregular ali, tá? E para finalizar o podcast, qual conselho que vocês dariam para essa pessoa que assistiu o podcast e vai procurar orientação a partir de agora? Qual que é o procedimento, seja da parte dos cartórios ou da parte jurídica, né? Que tipo de conselho que vocês dariam para quem está assistindo? Bom, eu sugiro às pessoas que procurem um advogado e procurem um cartório de sua confiança para cuidar desse assunto. Porque ele realmente vai ter uma solução hoje para o seu problema, tá? E não deixe para amanhã, porque realmente a situação que nós estamos vivendo hoje a pessoa no mínimo vai pagar o dobro. Tá? E quando fala em prazo, qual que é o prazo que a pessoa, até quando que ela pode dar tempo e quando não dá mais tempo, vamos dizer? Não, eu acredito que, veja bem, isso aí é coisa para o ano que vem, né? Tá? Aí o imposto tem que ser criado num ano para vigir no ano seguinte. Então hoje nós não temos ainda essa mudança, né? Então, quer dizer,
Só se conseguisse fazer rápido isso, agora vem eleição, para que comece a vigorar em 1º de janeiro do ano que vem. Mas, a princípio, nós não temos essa legislação. Né? Mas não é a legislação atual é o que está vigendo. Tá? É que não é algo que se resolve rápido, como o Dr. Daniel falou, né? Então precisa, quem sabe, começar agora, né? Ainda dá tempo, né? Sim. Porque e também porque às vezes você tem mais de um bem, né? Então, você também a família não tem o recurso para pagar o imposto, para regularizar ou fazer esse planejamento sucessório de todos os bens ao mesmo tempo. Então, às vezes, a própria família vai optar por fazer isso aos poucos. Então, talvez começar a pensar, procurar um advogado. O advogado tem um papel fundamental no planejamento sucessório de uma família, né? Então, procurar o advogado, lógico, também pode procurar um tabelionato de notas para fazer esse planejamento e ir regularizando esses bens aos poucos para que consiga, de fato, finalizar esse planejamento sucessório antes que entre em vigência essas alterações legislativas, né? A gente comentou do testamento, né? O testamento é um instrumento muito importante nesse planejamento sucessório. Aqui no Paraná é um instrumento relativamente acessível, barato. Num tabelionato de notas custa hoje cerca de R$ 770. Então, e lógico, com um advogado orientando a fazer esse planejamento sucessório, as coisas fluem com mais segurança, com mais clareza. Mas eu acho que é o momento das famílias pensarem no assunto, conversarem, refletirem e talvez iniciarem esse processo para fazer esse planejamento sucessório. Conforme a gente conversou, aqui esse podcast ele teve como intuito abrir o tema para as pessoas pensarem sobre o assunto. A gente não tem aqui a responsabilidade de resolver o problema de ninguém. Mas se a gente conseguir ajudar as pessoas que estão pensando no assunto a procurar ajuda e conseguir resolver, a gente já cumpriu a missão, né, do podcast. E tenho certeza que vocês também, agradeço por terem vindo aqui e contribuíram com esse conhecimento de utilidade pública, que é muito importante, né, na mídia, esse jornalismo de informação, que eu acredito que transforma a sociedade e beneficia, né, com conhecimento para que as pessoas procurem seus direitos e consigam resolver seus problemas da maneira mais acessível possível. Então, eu agradeço, Dr. Marco, Dr. Daniel, pela presença aqui no podcast. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado você, obrigado pelo convite. O Colégio Notarial, que é a Associação dos Tabelionatos de Notas do Paraná, está à disposição para eventualmente a gente conversar sobre outros assuntos ou tirar alguma dúvida de algum ouvinte do podcast. Muito obrigado, então. Valeu. Obrigado. Obrigado.